Eu gostaria de orar agora com vocês, irmãos. Ter um momento de oração agora, para que realmente a bênção do Senhor fosse derramada sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Vamos orar? Peça agora pela sua família. Eu quero que você, nesse momento, faça uma oração especial pela sua família. Essa é uma oração que eu gostaria que você agora lembrasse da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Ore agora por eles. Se você estiver perto deles, segure na mão deles. Se você estiver distante, lembre deles, como se eles estivessem próximos a você. E ore agora pela sua família. Peça agora por eles. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu te agradeço, meu Pai, por essa noite tão importante. E quero mais uma vez orar pela minha casa, Pai. Sim, Senhor, pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho Lucas, do meu filho Felipe, pela vida, Senhor, dos meus pais. Ó Deus, abençoa e visita o meu pai, a minha mãe, o meu irmão Carlos. Ó Deus, a Fernanda, a Paula. Abençoa também, Senhor, o meu sogro, a minha sogra, os meus cunhados, as minhas cunhadas, todos os meus sobrinhos e sobrinhas. Senhor, abençoa a minha família. Abençoa, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua proteção. Aonde quer que tenha um parente meu, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor cubra elas com o Teu sangue e que a Tua presença seja abundante, seja marcante sobre todos nós. E como, ó Deus, o pastor dessa igreja local, como líder desse aprisco, agora eu também oro, Pai, por essa família local. Oro por todas essas famílias que o Senhor me deu para cuidar, para abençoar, para ensinar. Ó Deus, abençoa a nossa igreja local, cada lar, cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, cada neto, ó Deus, e todos os nossos parentes. Que aquela bênção que havia sido deliberada de Ti sobre Abraão, que ele seria pai de muitas nações e abençoaria muitos povos, que essa mesma bênção poderosa, extraordinária, esteja sobre todos nós. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Deus. E que possamos ser, como Abraão, bênção para muitas famílias, para muitas cidades, para muita gente e quem sabe para muitas nações. Em nome de Jesus eu te suplico. Creio, Senhor, que somos filhos de Abraão e queremos viver como Abraão e queremos, Senhor, também ter a Ti na nossa vida como Abraão tinha. Sê conosco e revela a Tua glória e a Tua presença e nos abençoa. E nessa noite, Pai, mais uma vez eu te peço, fala conosco, fala ao nosso coração e abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você crê que você já foi abençoado? Então diga aí para o irmão que está do teu lado, quem sabe, comece pela tua família, você já é abençoado, você já é abençoada, eu te abençoo, eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Nós estamos em Josué 24. Hoje é a minha segunda mensagem sobre Josué, capítulo de número 24. E pretendo gastar um bom tempo aqui com os irmãos. Quero ler aqui do versículo de número 15 em diante, do versículo de número 15 em diante, e quero trabalhar com vocês hoje 3 assuntos. Na realidade eu vou trabalhar um apenas, porque os outros 2 eu deixarei para outros domingos. Então na realidade faltam ainda 3 sermões sobre Josué, capítulo de número 24. E hoje eu quero trabalhar aqui um dos pontos que é ainda sobre Siquém, aquele vale tão especial, aonde esse grande servo de Deus se reuniu ali com todas as tribos e com todos os líderes e falou a eles o seu último discurso e o seu mais importante discurso, trazendo uma mensagem muito importante, porque foi uma mensagem dirigida à família. Então, eu quero ler do versículo 15 em diante, para que a gente possa mergulhar nesse texto aí e pedir para que Deus realmente fale conosco, que Deus realmente ensine-nos sobre essa grandeza que é valorizar a família como Deus fez. Porque, como alguém já disse, que não há nada na vida e nenhum sucesso na vida que compense o fracasso no lar. E eu quero acreditar isso, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Talvez você que me ouve agora não conseguiu ter tanto recurso quanto você gostaria de ter. Você não conseguiu ter tantas posses quanto você sonhou. Nem tantos diplomas quanto você almejou. Talvez você tenha no seu coração uma frustração, porque talvez você mora numa casa simples, quem sabe é pequena. Mas eu gostaria que hoje os seus olhos estivessem focados naquilo que realmente Deus vê como precioso. Você tem uma esposa, um marido, você tem filhos abençoados, você tem netos, netas, quem sabe bisnetos, bisnetas. Você tem alegria na sua casa, você tem paz na sua casa. Durante toda a tua caminhada nunca te faltou o pão, nem a água, nem a proteção. Deus sempre te visitou com livramento, com milagre, com cura, com provisão. Você é abençoadíssimo, você é felicíssimo. Talvez essa frustração no seu coração não seja porque de fato você não seja feliz, seja porque alguém disse que você tem pouco, por isso você é infeliz. Nessa noite Deus me põe diante de você, dizendo que não é o que você tem que te fará ser feliz, é o que você é. Você tem Deus, você tem o Salvador da sua vida do teu lado. Você ensina a tua família e aproxima os teus filhos, as tuas filhas, teu marido, tua esposa próximo de Deus. Você ensina a palavra de Deus. Você é muito feliz em nome do Senhor. Você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa próspera. Por quê? Porque é isso que importa na nossa vida. Se você teve alguns presentes a mais, alguns anéis a mais, algum terreno a mais, isso tudo serão, eu diria, coisas que farão sim um brilho na tua vida, mas não é o principal. Porque do que vale você ter tudo e não ter Deus? E ter tudo e não ter a sua família ao seu lado? Então, hoje, nesse discurso importantíssimo, Deus vai falar conosco sobre como é lindo ser servo de Deus, ter Deus sobre tudo na nossa vida, e como é fantástico esse projeto chamado família. Família, família.
Deus um dia criou esse projeto na eternidade. Esse projeto, ele continua a existir e ele vai voltar um dia para a eternidade. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Então, você é bem-aventurado, meu irmão. Você é bem-aventurada. Você é feliz por ser um servo de Deus, por ter uma família e não por posses. Como eu disse, a frase do que vale todo sucesso na vida, se a gente não tem muitas vezes um lar feliz, não vale nada, de fato não vale nada, porque do que adianta ter todo o sucesso na vida e viver lares fracassados? Que Deus realmente possa imprimir essa digital no nosso coração, de ter lares consagrados, abençoados, para um futuro de bênção para muitas pessoas em nome de Jesus. Vamos ler Josué 24, do 15 em diante? Capítulo 24, do versículo 15 em diante. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração e abençoa-nos tremendamente. Que esse texto, que essa profecia sagrada seja real na nossa vida e na nossa família e na nossa descendência. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imprima isso dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, e pela tua misericórdia, faça com que essa profecia seja real e se cumpra em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Você crê nessa oração, nessa profecia? Repita comigo: eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar a leitura do texto? Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia! Essa foi a resposta do povo depois do desafio de Josué. Essa é a sua resposta? Então repita comigo: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluias. Versículo de número 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma,
nós serviremos ao Senhor. Repita comigo: nós serviremos ao Senhor e de maneira nenhuma o abandonaremos. Aleluia. Aqui Josué estava falando ao povo porque ele sabia que o povo estava precisando se consagrar. O povo estava precisando refazer as suas alianças. E o líder sempre sabe, geralmente, na grande maioria das vezes, quando o povo realmente precisa de um conserto. Porque é notório para quem está à frente do povo, ver a energia e a atitude do povo. Uma das maiores funções de um líder é ver o povo em movimento, em exercício. Alguém já disse que a liderança, ela é, na realidade, um trabalho do líder gerando nos seus liderados movimento. E como é interessante, porque o líder ele pode ter muita inspiração, muita motivação, mas quando esse povo está parado, está sem movimentos, está lerdo, tem algum problema. Mas quando esse povo está realmente inflamado, está animado, está repleto de inspiração, o líder não tem muito trabalho. Então aqui Josué sabia que era hora de refazer as alianças. E o povo estava sendo desafiado em Siquém, guarde isso, em Siquém. Naquele momento, naquele instante, naquela hora, e é nesse momento que também Deus fala conosco, nesse momento, nesse presente. Porque uma interpretação bíblica aqui muito clara, Deus se dirigiu ao povo em Israel, em Siquém, nesse vale, falando a eles. Essa é a interpretação bíblica. Mas qual é a aplicação dessa interpretação? Deus fala sempre conosco. Deus está falando conosco. Essa mesma palavra de Josué é uma palavra para ser também vivida hoje, porque Deus ele transmite a sua mensagem e Ele conhece os nossos corações e Ele espera de nós agora, nesse presente, uma resposta à altura da resposta que o povo de Israel deu, a mesma resposta. Versículo de número 22, continuemos. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Aqui Josué está dizendo: olha aí para o vizinho que está do teu lado, olha para o teu parente, vocês são testemunhas, você mesmo diante de Deus e um ao outro, de que o que você está prometendo é sério. Guarde isso, irmãos. Cada momento como esse, jamais seremos indesculpáveis diante de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus ela é entendida, naquele momento, jamais nos tornaremos pessoas que poderão agir com desculpas no tribunal do Senhor. Seremos indesculpáveis naquele grande dia, porque momentos como esse são momentos decisivos. Momentos como esse, que estamos lendo um texto como esse, fazendo uma aplicação como essa, e depois a gente assume uma realidade de vida, eu diria inconsequente, agindo contrariamente à vontade de Deus, a gente se torna indesculpável. Pastor, é tão sério assim? Talvez você me pergunte, eu te digo sim. Porque é como se ensinássemos um filho. E aqui guarde uma coisa preciosa, antes de irmos à reflexão. Irmãos, fuja daquela ideia errada de que Deus é um Deus punitivo, aquela ideia doentia de ver coisas feias no pecado. Por que eu falo isso? Já notaram como a palavra pecado virou um palavrão? Isso é pecado. Quem é você para falar que eu estou em pecado? Quando lemos um texto para alguém e diz, olha, a palavra de Deus diz que isso é pecado, a pessoa parece que você ofendeu a mãe da pessoa.
por que se criou essa ideia? Eu não tenho dúvida que essa ideia foi gerada principalmente pelo nosso adversário, na mente das pessoas. Porque dessa forma nós nos afastamos de quem? Daquele que fala os nossos pecados. E dessa forma a gente vai se blindando na mente e no coração contra qualquer coisa que nos aponte um erro. E a gente começa então a não gostar de ninguém que nos aponte nada. Porque de fato, quando Deus for nos apontar algo, o diabo saberá que nós rejeitaremos tudo aquilo que Deus fala. Isso é bem simples de ser resolvido, queridos. Você, papai, você, mamãe, você que ama o seu filho, você que desde cedo, pai, soube da notícia que a sua esposa ficou grávida. Você se dedicou por aquele bebê, criando meios para que a sua mulher gere aquele bebê. E depois que ele nasceu, você que realmente ama a sua família, como que foi a sua atitude desde quando o seu filho nasceu? Foi uma atitude honrosa, de um pai provedor, protetor? Ou foi apenas de alguém que criou o filho e deixou a vida cuidar dele? Você que realmente ama o seu filho, você sabe que quando você corrige o seu filho, você não o corrige para puni-lo, você o corrige porque você o ama. Essa tensão é muito fácil de ser resolvida com a comparação de um pai e de uma mãe. Vem cá, mamãe, que nem eu vejo essa irmã abraçada com o seu bebê aqui. Você que teve a notícia de que engravidou, quando você começou a ver o seu corpo mudar pelos hormônios que são gerados por meio da gravidez, o que você teve ali? Repulsa ou amor? E na gravidez, como você se comportava com a sua barriga? Como seu tesouro no seu ventre. E no dia do parto, como que foi aquela reação? E quando você deu a primeira vez o peito para que ele mamasse pela primeira vez, e depois que ele deixou de mamar e ele começou a andar, como que você, mamãe, cuida do seu bebê? Você deixa ele viver a vida simplesmente sem correção, sem auxílio? Você deixa ele fazer o que ele bem entende o tempo todo? Porque afinal de contas, como diz a expressão latina, carpe diem, viva cada dia, cada momento, cada situação, cada colheita, desfrute da vida. É assim que você deixa? Deixa a criança comer doce livremente, deixa ele bater na sua cara, porque afinal de contas é tão bonitinho uma criança tomar as coisas, praticar coisas feias, é assim? Ou você, mamãe, corrige, porque você ama e educa, e se precisar de ser mais corretiva a sua educação e acentuar a sua educação numa altura mais elevada, você não fará, mamãe? Você não fará, papai? É simples, amados. Todos nós, diante de Deus, somos crianças. Crianças. E é por isso que Ele nos ama, e é por isso que Ele nos deu seus mandamentos. O pecado não é algo para a gente ver como algo punitivo, porque Deus quer nos castigar. Simplesmente porque Ele tem prazer de castigar quem peca. Não, o pecado na realidade nos prejudica, nos atrapalha, nos causa mal, em primeiro lugar, a nós mesmos, a nossa família. Um pai que vive em pecado não cuida bem da sua família, uma mulher que vive em pecado não cuida bem dos seus filhos, filhos que vivem em pecado geram dor na sua família, e é assim que as famílias vão se deteriorando, porque o pecado, ele nos deforma, ele nos enfeia, ele nos estraga. Pode ver, você pecando ou não pecando, Deus continua sendo Deus, mas eu e você pecando, nós nos destruímos. E é por isso que o livro sagrado é o livro de Deus demonstrando aos seus filhos, às suas filhas: eu te amo, e eu tenho uma escolha de bênção para você, basta vocês me darem ouvidos. É simples, perceba,
fica mais leve aceitar uma repreensão de Deus. Fica mais doce até compreender o que é um pecado. Porque diante dessa simples equação, na comparação da educação de um pai e de uma mãe, a gente compreende melhor o amor de Deus por nós. Hoje você vai entender bem, muito bem, do valor da família com relação a esse ensino na nossa vida. E não tenho dúvida, você que veio de uma família abençoada, você já foi por Deus agraciado demais para poder realmente desfrutar de uma vida, eu diria, muito privilegiada por causa da sua família. Por isso que Deus ele investe tanto em família. Por isso que Deus ama tanto o projeto chamado família. Por isso que quando Jesus inicia o seu ministério, o primeiro milagre que ele faz não é expulsar um demônio, não é curar um cego, não é ressuscitar um morto, mas é abençoar um casamento. Porque família é projeto de Deus. E aqui Josué estava desafiando o povo, estava dizendo para ele: olha, vocês precisam se limpar, vocês precisam servir ao Senhor. Vamos ler o versículo 24 novamente. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhes obedeceremos. O pedido de Josué no versículo 23 é: se limpem, joguem fora todos os ídolos e tudo que atrapalham vocês e se voltem para o Senhor de todo o coração. Repita comigo: de todo o coração. Tem que ser inteiro, irmãos. Tem que ser inteiro. O projeto família é inteiro. Você casa de forma inteira. Vem a sogra, vem o sogro. É família, não tem jeito. Você casou com a bonequinha, tem sogra. E sabe o que dizia o meu amigo Julinho? Ele casou, se eu não me engano, 5 vezes. Ele falava assim: sabe o que é pior do que uma sogra? Ter mais 4 sogras. E aí ele brincava: eu tenho 5 sogras, tantos filhos e um vampirinho. Eu falava: vampirinho? O que é o vampirinho, Julinho? Ele dizia: é o meu genro que casou com a minha filha e não sai da minha casa pedindo dinheiro. É um vampiro aquilo lá. Família. Está reclamando da tua família? Está reclamando da sogra? Guarde isso. Pior do que uma sogra é terem 2 sogras. Naqueles dias, Josué estava dizendo: se limpem de tudo que atrapalha e voltem ao Senhor de todo o coração. Projeto família de todo o coração. É viver de todo o coração. Pastor, mas família dá muito trabalho, mas é o projeto de Deus. Servir ao Senhor tem que ser de todo o coração. Essa última mensagem de Josué é para que a família sirva ao Senhor de todo o coração. Se não for de todo o coração, não resolve nada. E o povo dá uma resposta: nós serviremos ao Senhor nosso Deus e lhes obedeceremos. Versículo 25. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Possivelmente foi nesse momento que Josué apresentou o livro de Josué, próprio livro, ele como autor, ao povo. Possivelmente, juntamente com os sacerdotes, levitas, ele como um grande general, um grande profeta, apresentando aqui a síntese desses 24 capítulos. Possivelmente foi nesse dia. Versículo de número 26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor, ou seja, perto do tabernáculo. Perceba que ele ergue uma pedra. Guarde isso, irmãos, o povo judeu gosta muito de memoriais. Ah, como eu gosto de memoriais, gente. O que é um memorial? Memorial é algo que te dá a lembrança, esperança de algo. Eu fiz 50 anos ontem. Privilégio. Mas eu tenho até hoje o bilhete da secretária da SLW,
porque eu comecei a trabalhar na SLW com 14 anos de idade. E quando eu fiz 15 anos de idade, ela escreveu um bilhetinho para mim, desejando sorte, felicidades, e aquilo eu sempre guardei junto com os meus documentos, está ali junto com os meus diplomas, porque ela me desejou felicidade, me prestigiou, e era uma senhora muito dedicada. Ela era a secretária do doutor Adalberto, um judeu. Eu trabalhei numa corretora de judeu, na Santa Cecília. E aquele bilhete é um memorial. Para mim, aquilo tem um valor muito mais do que as letras, porque é a lembrança do meu primeiro emprego, de que aos 14 anos eu recebi o meu primeiro registro em carteira. A lembrança de que, pouco tempo depois, eu pedi as contas daquele lugar, não porque eu não gostava, mas porque eu não conseguia estudar. Morava muito longe, mas muito longe, gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, não conseguia chegar no colégio. E aí eu pedi as contas e fui atrás de uma outra corretora, me lembro como hoje, sem ter um lugar para trabalhar. Um memorial, um bilhete. Me recordo que eu estava num congresso de líderes e o pastor pregou sobre o oleiro, que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. E naquele congresso de líderes foi distribuídos para nós pedaços de vasos. E naquele dia foi tão maravilhoso as ministrações que eu até hoje tenho aquele pedaço, aquele caco de telha, um memorial. Eu me lembro que um dia eu estava na casa dos meus pais, lá no sertão do Una, e eu estava num lugar onde o meu cunhado tinha feito uma grande obra, e debaixo dessa grande obra tinha uns pedaços de madeira de lei, que o rio passou e deixou ali encostada. E eu peguei aquela madeira, enquanto eu voltava para a casa dos meus pais, eu achei um outro pedaço de madeira, e eu guardo essas madeiras até hoje na minha mesa, e todas as vezes que eu vejo aquela madeira, eu me lembro dos meus pais, eu me lembro da minha família e eu oro por eles. Memorial, memorial. Não é um momento de idolatria nem nada disso, mas é a lembrança, porque enquanto eu estava debaixo daquela grande construção que o meu cunhado fez, eu orava por eles, orava pela minha família. É o meu memorial. Você tem memoriais? Essa igreja é o meu memorial, esse lugar aqui. Lá no céu não vai ter uma igreja que nem essa, até porque o que importa somos nós. Mas aqui na terra, se um dia Deus me tirar desse lugar e me mandar para outro lugar, eu sempre que passar por aqui eu vou me alegrar. Não pretendo sair, pretendo morrer aqui, mas é o meu memorial. A igreja que eu me converti é o meu memorial. E abrindo meu coração, até hoje, quando eu passo em frente a ela, eu não consigo, eu começo a chorar, porque lá foi meu Gilgal, lá foi onde tudo começou. E é forte porque Deus me converteu lá, me preparou lá, me encaminhou para o seminário para vir servir aqui. Então, aqui é o meu Siquém, aqui é o meu vale de Siquém. Meu memorial, quanto vale isso? Para muita gente não vale nada, mas para muitos outros vale muito. Aqui Josué, além de escrever as palavras de Deus num livro, porque sabia que eram as revelações de Deus, ergue uma pedra sob a grande árvore. Havia uma grande árvore ali, possivelmente as mesmas árvores que alguns séculos atrás Abraão também acampou a sua tenda, perto do santuário. E aqui no versículo 27, olha só o que ele diz: então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Josué estava dizendo aqui: olha, essa pedra aqui vai ser a testemunha de que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Se amanhã, nas próximas gerações, quando eu não estiver mais aqui, mas quando alguém passar por aqui, vai ficar uma mensagem que esse lugar um dia foi feito aliança com Deus. E a aliança com Deus precisa de homens e mulheres com calibre para se manter neles. E é um memorial para a posteridade, irmãos. Guarda isso, irmãos.
A gente não tem que ser idólatra a terrenos, a construções, a edificações, mas os memoriais, eles servem para a posteridade. Servem como lembrança de que ali teve um povo de Deus fiel, que amou a Deus e fez obras para Deus, aonde o reino de Deus foi expandido. Não é que a pedra aqui teria sentidos, não, todo mundo sabe disso. Mas isso é um memorial, é uma memória para que todos jamais se esqueçam. Versículo de número 28. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Aleluia. Possivelmente mais de 100 anos ele tinha. Oh, que o Senhor me conserve em consciência e saúde para poder continuar fazendo a obra até velhinha, porque é uma coisa fantástica. A bênção de Deus na vida de um filho de Deus é tão abundante que ele envelhece sem ficar velho. A velhice para ele não é estéril, a velhice para ele é bênção e ele será assertivo, será poderoso, será influenciador. E aqui o texto diz no versículo 29, Josué filho de Num. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual era a tribo de Josué? Eu mencionei numa das nossas mensagens lá atrás. Na realidade, o nome dele não era nem Josué, era Oséias. Deus muda o nome dele. Porque Oséias o significado é salvação. E Josué a salvação vem de Deus. Aleluia. A gente vai ver mais para frente qual era a tribo dele. Vocês vão entender como Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um plano e propósito em Deus. Versículo 30. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte de Garás. O texto já diz. A terra ele recebeu por herança, porque ele era desse lugar. Josué era da tribo de Efraim. 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Presta bastante atenção no versículo de número 31. Presta bastante atenção, eu quero ler mais uma vez de uma forma pausada. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Posso ouvir glórias a Deus e aleluias? Israel, durante a vida de Moisés, não foi tão fiel. Pecaram, murmuraram. O problema não era Moisés, o problema era o povo. Por isso ficaram 40 anos no deserto. Moisés morre, e agora Moisés passa o bastão para Josué. E aqui há uma mudança de paradigma. A nova geração é diferente da velha geração. A nova geração é ousada, é motivada, é inspirada, é guerreira. A nova geração foi diferente. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso. Deus tem novas gerações a levantar sobre essa terra. Gerações de profetas, gerações cheias do Espírito Santo de Deus, gerações apaixonadas pelo Senhor. Talvez você venha de uma história de uma velha geração e você olha e diz: ah, pastor, não vai ter jeito. Não, eu quero te dizer que aqui é a história de um líder que começa muito bem, obrigado, e termina muito bem, obrigado. E tiveram dificuldades? Teve pecado, sim, Acã, por exemplo, mas quais outros pecados? Pouquíssimos. Agora, depois de algumas décadas, ele está dizendo: olha, está tendo ídolos aí, vamos parar. E o povo, o que o povo faz? Para. Você não vê Deus castigar Israel aqui, durante a liderança de Josué.
Eles não são picados por serpentes, eles não são mortos em batalhas, eles não murmuram, eles não seguem Balaão, não fazem casamentos mistos. Começaram sim a ter algumas inclinações idólatras, mas na primeira advertência do líder, eles joga fora, chuta, destrói e volta para o eixo. Olha que fantástico. E o texto está dizendo aqui, o texto sagrado, que durante toda a vida dele, Israel foi fiel, Israel foi vencedora, Israel foi valente. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Eu acredito que o Espírito Santo está levantando uma nova geração, uma geração de homens e mulheres apaixonadas por Deus, pela palavra, apaixonadas pelo Senhor, que creem no Senhor, que farão proezas para o Senhor, porque essa é uma obra do Espírito de Deus, e a obra de Deus, ela é santa e ninguém detém. E aqui o texto também dá ênfase não só a Josué, porque lembrem-se disso, irmãos, tudo isso aconteceu porque o povo foi fiel. Havia um líder fiel, mas o povo era fiel. Nos dias de Moisés, Moisés era essa pessoa fiel, Arão deu várias escorregadas, mas Josué era esse auxiliar fiel. Josué era esse auxiliar fiel que não teve um deslize lá no deserto, pelo menos a Bíblia não menciona. E também a Bíblia não menciona aqui no livro, exceto que ele não consulta ao Senhor sobre os gibeonitas. Só isso, irmãos. Josué é um camarada acima da média. A Bíblia não menciona pecados de Josué. Talvez você que não conheça as Escrituras, talvez ache que Josué teve muito pecado porque ele lutou e ele tirou vidas. Então, para você, isso talvez seja uma mácula. Assim como Davi fez isso. E eu sei que para nós, no Novo Testamento, não compreendemos isso bem. Mas para isso precisamos compreender a Bíblia, entender melhor as Escrituras, fazer uma ponte nas Escrituras e entender que o projeto de Deus nunca foi matar pessoas, nem os cananeus. Em tese, os cananeus sempre queriam destruir os israelitas. Guarde isso, irmãos. Eu escrevi certa ocasião um artigo falando sobre isso, que quando um povo, uma família, uma nação, ela é extremamente corrupta e extremamente má, ela vai colher o fruto da sua maldade. Mas quando esse povo, essa nação, essa tribo, pratica mal contra outras nações e tenta o extermínio desses outros, irmão, esquece. Agora eles não somente serão entregues a eles próprios, ao seu erro, Deus fará justiça. E na história da humanidade, na história bíblica, quando algum povo tenta matar outros povos, é Deus quem intervém. E quando Deus intervém, geralmente Deus extermina aquele povo, aquela nação, ou quem sabe aquela família. Porque uma coisa é você ser maldoso com os seus e colher o fruto da sua própria maldade. Outra coisa é você passar, como diz na psicologia, essa barra do recalcamento e ir além, praticando atrocidades no outro, se tornando uma pessoa maldosa e cruel e um tirano. Aí, quando uma pessoa faz isso, a justiça já não é mais dos homens, mas a justiça de Deus. E aí, muitas vezes, na história bíblica e na história mundial, Deus extirpa aquele povo. Canaã tinha se tornado muito maldoso, e eles, de fato, queriam o extermínio de Israel. Por isso que Deus contra-ataca usando os seus instrumentos, e Josué é um instrumento. Dessa síntese, só para apaziguar, talvez, a sua consciência sobre esse fato. Mas aqui, durante a vida de Josué, não era apenas Josué, olha que fantástico. Josué era fiel, o povo foi fiel, mas tinha um colegiado com Josué. Olha o que diz o texto, versículo 31, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que sobreviveram depois dele. Ou seja, esses líderes também que foram líderes juntamente com Josué, os príncipes, os sacerdotes, os levitas, eram tão crentes que mesmo quando Josué parte, o povo continuou firme. Olha que coisa fantástica, irmãos. Ô irmãos, líderes fortes podem gerar famílias fortes. Mas famílias fortes geram líderes fortes.
Aqui o povo, lembra que eu disse que diferente do povo de Moisés, aquela geração era uma geração fraca, famílias fracas, frágeis, pecadores. Só tinha Josué, tinha Arão, tinha Miriam e tinha o próprio Moisés de líderes fortes. E um povo corrupto. Então, não se geraram líderes fortes. Agora, nessa nova geração, era uma geração de famílias fortes, pessoas piedosas, pessoas cheias de Deus, cheias de ousadia, cheias de incentivo, proativa, dispostas. Quando errava, voltava rápido, eram ensináveis. E qual foi o resultado disso? Uma liderança forte. E um líder que já era forte com os atribulados, se manteve com muita força agora nos abençoados. E aqui o texto enobrece Josué, enobrece Israel, enobrece também os líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Ou seja, liderança forte, um líder forte, um povo forte, Deus é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Aleluia. Versículo 32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, eu vou parar aqui. Famílias fortes é uma bênção de Deus na nossa vida. A influência de uma família na vida de alguém é algo extraordinário. É algo extraordinário. Quero concluir citando isso. Qual é o legado que você traz da sua família? Qual é o legado? No seu presente. O meu pai, uma das coisas mais lindas que o meu pai me ensinou, e eu trago isso comigo até os dias de hoje, é a lição e o exemplo do trabalho. Como isso foi forte na minha formação como ser, como pessoa. E como eu agradeço a Deus por isso. Que eu me lembro, desde garotinho, ver poucas vezes meu pai sair para trabalhar, porque eu não via, porque ele saía de madrugada. Raramente eu via ele sair, porque quando eu acordava bem cedo ele já tinha ido, então eu não via ele ir, eu só via a cama vazia. E sempre via ele voltar no entardecer. Andava quilômetros para trazer o pão para a nossa casa. Esse exemplo que foi dado pelo meu pai, que foi a força do trabalho, eu herdei dele. Por isso que eu amo tanto trabalhar e me dedico, e tem hora que até passo do limite. Graças a Deus, a minha esposa me ajuda muito nisso. Amor, para, já passou das horas faz tempo. Tem hora que eu insisto um pouquinho, mas eu aprendi a dar ouvido para o meu próprio bem. Qual é o legado que você traz da sua família? A influência da família é poderosa na nossa vida. E a sua mãe, o que ela ensinou? Uma das coisas que a minha mãe me ensinou desde cedo, um segredo para mim, que eu agradeço a Deus a cada dia, porque eu cresci ela dizendo: filho, tenha força de vontade, tenha bom ânimo. Minha mamãe estava me ensinando a ser proativo, como em gestão falamos. O que é uma pessoa proativa? Pessoa proativa não espera para fazer, ela vai e faz. Quantas vezes eu falava: mamãe, aquilo não está legal, ela falava: vai e faz. Não está bem, né, filho? Não está. Mamãe está ocupada, né? Tô. Tá, mamãe, está ocupada. Então vai lá fazer, filho, faz melhor. Eu falava: uau, a baixinha invocada.
E assim eu me desafiava. E eu me lembro que uma das primeiras coisas, talvez esse seja o carinho que eu tenho por aprender a cozinhar, e vocês que são daqui da igreja, vocês sabem do meu amor que eu tenho de cozinhar para os meus amigos, não mais pela pandemia. Eu e a Nídia amamos cozinhar. Isso eu aprendi, esse carinho, com a minha mãe. Porque eu falava, quando eu era garoto, eu me lembro que eu mal conseguia enxergar as panelas. Eu falava, mãe, me ensina a cozinhar. Eu falava, ensino. Eu me lembro como hoje. Antes disso, eu era bem garoto, eu colocava o dedo no doce de leite. Imagina, eu lembro até hoje dos gritos, né? Ela, filho, não mexe que está quente. Espertalhão, né? Ativo. Botando ali a mão no doce de leite. Então eu não queria muito chegar perto do fogão, porque eu me lembrava disso, que quando garoto eu me queimava nos doces. Mas logo cedo eu aprendi a cozinhar. E eu amo cozinhar para os meus parentes, amigos, eu amo. Porque é gostoso servir a quem amamos. Minha mamãe me ensinou uma pérola, que é o quê? Ser proativo. Vem cá, o que a tua família te ensinou? O que a tua família tem te ensinado? Alguma coisa boa você aprendeu. Talvez você não teve um pai, não teve uma mãe, você teve um tutor. Você teve quem te amou? Você teve uma avó? Eu tenho certeza que Deus sempre colocou pessoas maravilhosas ao teu lado. Você teve uma igreja? Você teve líderes? Você tem líderes? Você teve um irmão, uma avó, um avô? Quem sabe um tio? Josué sabia do poder de uma grande família. E por isso ele gastou o seu último sermão com a família. E eu quero concluir aqui dizendo que semana que vem nós falaremos sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. Pense nisso. Qual é a resposta que você tem dado à sua família? O que você deseja com a sua família? O que ela representa para você? Ela é o tesouro na sua vida. Do que vale todo o sucesso na vida. Do que compensa todo o sucesso na vida, se um lar é fracassado. Nessa noite Deus quer te dar um lar abençoado e quer fazer de você instrumento de bênção. Porque seguramos num livro de bênção. Deus quer que você diga, como Josué e como o povo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa temeremos a Deus, cumpriremos os mandamentos e nos colocaremos sobre essa palavra. E creia que ao você fazer isso, Deus vai conduzir a sua vida de forma maravilhosa. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Convido o ministério de louvor. O que você tem feito pela sua família? Você só tem se lembrado das coisas ruins? Nessa noite, peça a Deus para que você seja um milagre na sua família. Não espere do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, que eles sejam um milagre para você. Seja você o milagre para a sua casa. Peça para Deus nessa noite: Senhor, me ajuda a amar a minha família, me ajuda a zelar pela minha família, porque eu quero ver, Senhor, o Senhor fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Ore comigo agora, peça pela sua família, peça pela sua casa, peça realmente para que você também, assim como o povo estava em Siquém, ouvindo as mensagens desse grande líder, que agora você esteja nesse lugar, nesse Siquém, e possa dar uma resposta também a Deus, ao seu coração e ao seu lar. Ore comigo agora. Você que precisa de um socorro divino, eu quero te dizer que Siquém é lugar de escolhas. Siquém é lugar de escolhas. Escolhas que agradam a Deus sobre tudo. Ore agora pedindo: Senhor, me ajuda, me dê força, Talvez você esteja com dificuldade até de seguir ao Senhor. Peça para Deus nessa noite. Fala: Senhor, derrama do teu Espírito, como o Senhor derramou sobre Josué, derrama sobre a minha vida também, para que eu aprenda a te obedecer, te seguir, te temer,
e seja alguém que te glorifique muito. Se você tem tido dificuldades na sua casa, clame pela sua casa. Peça a Deus, muda a história da minha casa. E se você tem tido uma casa feliz, glorifique a Deus e continue a zelar, porque família é projeto de Deus. Ore comigo. Pai, aqui me coloco diante da Tua presença. Por cada lar, cada irmão, cada irmã, e peço, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa os meus irmãos. Abençoa cada vida. Aqueles que não conseguem Te seguir e Te obedecer como o Senhor gostaria, que oscila, que vacila, que escorrega, mas que nessa hora ora comigo pedindo socorro a Ti. Eu intercedo por esse meu irmão, por essa minha irmã. Derrama do Teu Santo Espírito sobre eles e ajude-os, ampare-os, socorre-os. Faça dessa igreja, faça dessa geração sermos uma geração como a geração de Josué, que ouve o líder, ou seja, ouve a Tua palavra e prospera em cada batalha. E quando erra, que possamos ser como eles também, ensináveis, de jogar fora tudo, absolutamente tudo que nos atrapalha e tudo que nos afasta de Ti. Lava-nos, limpa-nos, perdoe-nos e faça com que o nosso coração seja esse coração ensinável e humilde. E ajuda esse meu irmão e irmã que ora aqui comigo agora, pedindo o Teu socorro, pedindo o Teu auxílio. Pai, esses irmãos e irmãs que clamam pelos seus lares, pelas suas famílias, porque têm vivido dias difíceis, quem sabe prestes a divorciar, prestes a jogar tudo fora. Socorre-os, Pai, socorre-nos, Pai. Quem sabe os filhos que têm sentido o desejo de ir embora de casa, ou quem sabe tem se rebelado contra a família e não vê mais brilho ou gosto na família. Muda, Pai, essa história e a história desse lar. Faz esse milagre, meu Pai, faz esse milagre na vida deles. E ouçam essas orações desse pai, dessa mãe, desse casal, e renova o amor, renova a paixão, renova o amor entre os filhos e o relacionamento. E aqueles, meu Pai, que já têm vivido dias maravilhosos, ó Pai, conserva-os, livra-os da cilada e de toda armadilha que quer roubar essa bênção nessas famílias. Não deixa-nos, Pai, não deixa-nos termos sucesso na vida e fracasso no lar, porque do que vale termos sucesso na vida e termos lares fracassados. Não nos deixe cair em nenhuma armadilha. Aqueles que já têm lares abençoados, que o Senhor continue a abrir os olhos, tocar os sentidos, falar em sonhos, em revelações, e que eles continuem sendo bênção, porque famílias fortes geram líderes fortes, geram uma geração forte e geram um povo simplesmente como foi essa geração de Josué e de geração de Caleb, valentes, guerreiros e vencedores em Deus. Faz isso conosco, uma geração de Josué, uma geração de Caleb, porque é assim que queremos viver, conquistando todas as nossas Canaãs. Em nome de Jesus, é assim que eu intercedo pela Tua igreja e por nós, e por essa família local. Abençoa-nos, prospera-nos de forma extraordinária, abundante, extravagante, para que realizemos todo o Teu querer e alarguemos as estacas, expandindo o Teu reino segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Lembra disso. Lembra disso. Muitas vezes você corre atrás de tanta bênção. A bênção é a tua família. A bênção é o teu marido, é a tua esposa, são os teus filhos. Quando você os tem e celebra diante de Deus por eles, você já tem tudo. No tempo certo virá o dinheiro, virá as posses, virá as demais coisas.
porque família é projeto de Deus. A palavra Siquém, a tradução, significa costas ou ombros. Simples, né? Sabe o que significa pra gente? Siquém, esse vale, o vale da aliança, que a gente está subindo sobre as costas ou agarrando nos ombros de Deus. E aí, Ele vai te conduzir no seu colo, te segurando e vai te fazer vencer, agora e para sempre. Amém? Deixa essa palavra ao seu coração. Se essa mensagem, esse culto foi bênção, compartilha com muitas pessoas. Quem ainda não conhece as nossas redes sociais, se inscrevam nelas, nesse canal. Sempre deixe ali o seu joinha. Coloque aqui debaixo dessa mensagem os seus comentários. Coloque ali. Esse é o novo mundo que Deus preparou para nós. E há uma democracia. Expresse se você amou, se não amou, se gostou. Compartilhe e diga. E assim a gente vai fazer a obra de Deus cada dia mais. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre o Vale de Siquém. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Se alguém aqui que acompanha conosco aqui na igreja local ou em casa quiser falar conosco, pedido de oração, entre em contato, coloque seu nome no chat, tente nos procurar ou me procurar nas nossas redes sociais, porque teremos o imenso prazer de orar com você e também de entregar a sua vida a Jesus. Se você quiser aceitar a Jesus ou se reconciliar com Deus, é para isso que a gente está aqui, para pegar a sua mão e unir com a mão do Pai. Não porque sejamos muita coisa, porque de fato não somos nada, somos apenas servos. Mas esse servo recebeu uma missão, que é proclamar o Evangelho da salvação. E é nessa autoridade, como ministro do Evangelho, que Deus me deu, eu posso pegar a tua mão e unir a mão do Pai, para a glória do Senhor. E a gente quer fazer isso com o maior número de pessoas, tá bom? Se alguém tiver um desejo de entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, nos procure. Nós teremos esse imenso prazer de fazer isso. Porque um dia isso aconteceu na minha vida. Um ministro do Evangelho pegou a minha mão e uniu a mão do Pai, e aqui estamos, para a glória do Senhor. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.